noite aqui reunidos. E nós dizemos sempre, estamos aqui, né? Deus, Jesus, estamos aqui. E hoje recebendo aqui a nossa querida Lourdes Rivera, nossa palestrante, que vai falar nada mais, nada menos que sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Quem não gosta dele, né? Quem não conhece o Dr. Bezerra. Então ela vai trazer para nós praticamente uma homenagem, né, Lourdes? Amanhã é aniversário. Isso, amanhã é aniversário dele. E assim, por tudo de bom que ele já fez e continua fazendo pelo planeta Terra, lugar que ele está, que ele nem precisaria mais estar, né? Poderia já estar num lugar mais, vamos dizer assim, mais de luz, que aqui ele ainda enfrenta as trevas junto com a gente. Né? Mas então, muito obrigada pela presença de todos. Só quero enfatizar para vocês esse recadinho que está aqui, a respeito do apadrinhamento das crianças para a sacolinha de Natal. Quem se interessar em dar um nome para ser padrinho, por favor, Carla, levanta. Procura a Carla, tá? Que ela coloca o nome lá na lista. Então aqui a gente já tem as datas certinho, de quando vai ser, como vai ser. E a gente agradece toda e qualquer ajuda. Tá bom? Então vamos começar, né? Espera aí. Vamos esperar o Leandro tirar a foto. Não, pode. Tira uma foto daqui também, para você colar. Tá. Ao público que está aí no YouTube também, boa noite. E depois quem vai assistir no Instagram e no Facebook. Então vamos entrar em sintonia com a espiritualidade que se encontra aqui, muito antes de nós, preparando esse ambiente para que possamos sermos né, atendidos, mas que nós possamos nos encontrarmos conosco mesmo, ter esses momentos, esses minutos de reflexão, de paz, de harmonia. E com a presença desses irmãos, possamos ir até Deus, nosso Pai, e agradecer a Ele o nosso dia de hoje e todos os benefícios que recebemos das mãos de Jesus. A proteção e o amparo dos amigos espirituais, nossos mentores, todos nos encontramos aqui neste momento. E nós agradecemos imensamente a equipe que nos ampara nesta casa, que atende aos irmãos encarnados e desencarnados, os médicos, os enfermeiros, os terapeutas e as equipes do pronto-socorro espiritual, na figura dos Exus, nas falanges, dos pretos velhos e caboclos. Todos são amigos queridos, e nós somos muito gratos por toda a colaboração que recebemos, todo o amparo, que nós possamos, através dessas energias que levamos daqui, termos uma semana de paz, de trabalho, com saúde, saúde do físico, da mente e do espírito. Gratidão, Senhor. Abençoe e protege a todos desta casa, médiuns, tarefeiros, e abençoe também nossos lares aqui representados, nossos entes queridos. Abençoe também os irmãos necessitados, principalmente os enfermos. E nesta noite de hoje, todos possamos receber essas bênçãos e levar conosco para dividir com aqueles aos quais estarão conosco, e assim, através também dos nossos pensamentos e preces, poder ajudar aqueles que aqui não estão. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o
vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. É muito bom começar a semana nessa casa que nos acolhe sempre com tanto carinho, com tanto amor, né? E, como a Brete já falou e já aparece aí, eu vou falar sobre Dr. Bezerra, mas sobre um aspecto que a gente não fala muitas vezes nas palestras dele, que são os estudos que ele fez sobre a loucura, né? Eu coloquei loucura entre aspas, porque naquela época, qualquer tipo de transtorno mental era chamado de loucura, né? Inclusive os casos de obsessão espiritual. Mas o que eu queria dividir com vocês é que, em princípio, eu ia mesmo falar sobre o Dr. Bezerra, abordando aqueles aspectos que todo mundo já conhece, por onde ele é mais conhecido, né? Médico dos pobres, o Kardec brasileiro. E eu cheguei, inclusive, a mandar para o Leandro, quando ele foi fazer o folder da apresentação, um outro nome da palestra, né? Que era o nome desse livro aqui, que é uma biografia do Dr. Bezerra, pequenininha, né? Obviamente eu não li ela inteira, né? Ela foi lançada o ano passado, 2021. O nome do autor é Luciano Klein, ele é um historiador do Ceará, apaixonado pelo Dr. Bezerra, todo mundo sabe que o Dr. Bezerra era cearense, né? E aí, eu ia fazer, baseado mais ou menos aqui, até tinha comentado com umas amigas, que eu ia abordar alguns outros aspectos que esse livro traz, né? Da vida do Dr. Bezerra, que sai um pouco da história do médico dos pobres e do Kardec brasileiro. Não que isso não seja importante, claro, isso é super importante também, mas meio que todo mundo já sabe, essas informações a gente encontra na internet com bastante facilidade, né? E aí, folheando aqui, eu vi sobre esse livro, que, olha só que doideira, né? A gente está falando de loucura, doideira. Esse livro, eu fiquei conhecendo através de um médico chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele estuda esses casos de mediunidade, atualmente, hoje, aqui em São Paulo. Se vocês derem um Google aí, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vocês vão encontrar o site dele, né? Ele tem uma universidade chamada Universidade do Espírito, onde ele estuda, e ele falou sobre esse livro numa palestra que eu estava assistindo. Tudo bem, comprei o livro, achei super interessante, mas aí quando eu abri aquele livrão e apareceu o texto contando a história de como o Dr. Bezerra fez esse livro, aí eu falei, não, tem que ser sobre isso. E aí, na sequência, eu falei para o Leandro, pode mudar o título da palestra? Isso faz uma semana. Então, a gente vai falar sobre esse estudo. Aqui é só uma informação rápida, né, sobre onde o Dr. Bezerra nasceu, que é a cidade de Jaguaretama, que em Tupi-Guarani quer dizer lugar de onça, né? Só a título de curiosidade, esse município, que se chamava Riacho do Sangue, tem esse nome porque naquela época que ele nasceu, tinha muita guerra dos cangaceiros, né, como é que chamava? O Lampião, né?
e diziam que tinha tantas mortes que nesse rio, o rio ficava vermelho de sangue, daí o nome Riacho de Sangue, né? Mas por que será que o doutor Bezerra resolveu fazer esses estudos sobre a loucura? A gente já conhece, né, a história do doutor Bezerra, a gente estava até comentando aqui, você também citou que ele já nem precisava mais estar aqui. Então, a gente já sabe que o doutor Bezerra era um espírito de escola elevadíssima, né? E que tinha por missão encarnar aqui no Brasil, lá naquele livro Brasil, Pátria do Evangelho, que vocês tiveram uma palestra recentemente muito boa também sobre esse assunto. Isso deve ter sido abordado de alguma maneira. Enfim, Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritas que a gente conhece tinham por missão encarnar aqui no Brasil. E o doutor Bezerra era um médico, ele era um cientista, ele era um pesquisador. Quando ele entra em contato com o espiritismo, ele diz, porque, através do livro dos espíritos, né? Ele diz que quando ele leu o livro era como se ele já soubesse tudo aquilo, né? Mais ou menos, como às vezes a gente tem essa sensação também, quando a gente lê alguma coisa, a gente fala, nossa, parece que eu já vi isso aqui em algum lugar. Mas ele ainda não era adepto do espiritismo, ele não ficou adepto do espiritismo apenas por ter lido o livro. Ele acabou entrando e aderindo completamente ao espiritismo por conta do filho dele, mais velho, o Adolfo Júnior, ter sido diagnosticado com um transtorno mental. E naquela época, ser diagnosticado com transtorno mental era quase uma sentença de morte, porque as pessoas ditas loucas eram simplesmente trancadas dentro dos manicômios, né? E se fosse só trancada, talvez não tivesse tanto problema, mas acontece que as pessoas também eram torturadas, apanhavam, levavam choque, acontecia uma série de situações muito desagradáveis para as pessoas diagnosticadas com problemas mentais naquela época. Nós estamos falando aí dos anos 1800, século XIX. Então, as pesquisas ainda eram muito incipientes nessa área, né? Já existia psiquiatria, já existia médicos psiquiatras, mas ainda não se tinha os conhecimentos que temos hoje, obviamente, né? Quando o Dr. Bezerra descobre, então, que o filho dele tinha um problema mental, e ele leva imediatamente aos médicos da época, que fazem todo tipo de tratamento que existia na época. Inclusive, aquelas duchas muito fortes, vocês já devem ter visto isso em filmes, aparecendo e tal. E outros tratamentos que eles começaram a querer fazer no filho dele, ele falou, não, peraí, deve ter alguma outra coisa que a gente possa fazer. E um amigo dele, que já era espírita, já participava de sessões mediúnicas. A gente sabe que no início do espiritismo, a única coisa, não tinha passe, essas coisas que a gente tem hoje em dia. Eram só sessões mediúnicas, né? E a maioria das sessões acabava sendo sessões de desobsessão, porque, em geral, aparecia lá um espírito se manifestando, contando alguma coisa, dizendo por que estava ali e tudo mais. Esse amigo do Dr. Bezerra, então, fala para ele, experimenta, vamos fazer uma sessão com o seu filho presente, né? E eles fazem a sessão, e ali eles descobrem, então, que o filho dele tinha um obsessor que disse, na primeira, ele era muito violento, né? Então era isso que tornava o filho dele ser considerado uma pessoa que estava com problemas mentais, porque quando ele estava sob a ação do espírito obsessor, ele era muito agressivo, falava coisas horrorosas. E aí ele diz que ele estava ali obsediando o filho do Dr. Bezerra, porque ele não podia obsediar o Dr. Bezerra, porque o Dr. Bezerra era muito elevado e não ia deixar, provavelmente, acontecer isso com ele. Então ele atingiu o filho para atingir o Dr. Bezerra. Mas também porque o filho dele, em vidas anteriores, tinha realmente causado um problema para esse obsessor.
né, ele tinha prejudicado ele de alguma forma, que essa pessoa teria ido parar num calabouço, numa masmorra, numa prisão assim horrível, e por conta disso ele teria perdido tudo, e a família, e a mulher e os filhos também tinham ficado desamparados. Então ele ficou com muita raiva, né? Queria se vingar, quando encontra o Adolfo Júnior aqui, e ele vai fazer o quê? Vai perturbar o Adolfo, né? Para atingir o Dr. Bezerra. E esses estudos, aí o Dr. Bezerra faz o quê? Ele consegue fazer várias sessões e consegue separar o obsessor do filho dele. E o filho dele fica bom, volta ao normal, né? Vida que segue. Então o Dr. Bezerra conclui que alguns casos ele levanta essa hipótese, né? Será que todos os casos de loucura são questões patológicas mesmo, fisiológicas? Porque naquela época eles achavam que quem tinha problemas mentais tinha alguma lesão cerebral. Era isso que a medicina estudava na época. Aí ele levanta essa hipótese, mas será que todo mundo que tem problemas mentais tem lesão cerebral? Ou será que pode ser uma influência espiritual? Então ele faz uma série de experimentos, né, experimentos entre aspas, né, nas sessões mediúnicas, com pessoas diagnosticadas com loucura, para tentar separar o que é realmente loucura, digamos, do que é obsessão espiritual. E ele faz esse estudo, ele publica os textos em vários jornais que existiam na época, e esse livro, na verdade, ele só vai ser publicado 20 anos depois que ele morreu. Então ele não viu a publicação desse livro. E esse livro era considerado o xodó dele porque ele contava ali toda a história do filho. E na verdade essa versão aqui não tem alguns detalhes que eu até contei aqui para vocês, não tem esses detalhes. Esses detalhes que eu contei, como por exemplo, que o filho deles acabou passando pelos tratamentos que existiam na época, e isso deixou o Dr. Bezerra muito preocupado, estão aqui naquela biografia gigantesca, inclusive com os manuscritos originais, né? Porque esse rapaz que fez esse levantamento nessa biografia, ele conseguiu vários documentos. É uma biografia maravilhosa, se alguém se interessar, vale a pena. Então o Dr. Bezerra escrevia esses textos para os médicos, para informar os médicos: olha, tem essa possibilidade. Pode ser que a pessoa não tenha realmente um problema mental. Pode ser que ela só esteja sob a influência de um espírito. E como ele estava ali, então, começando a ter contato com o plano espiritual, com o livro dos espíritos, com a doutrina, ele vai, nesse livro, dividir o assunto em 3 blocos, né? Ele vai perguntar, né, se existe realmente no homem um princípio espiritual, porque a medicina naquela época não acreditava nisso. Hoje em dia, a maioria também não acredita, mas já existem médicos que acreditam. Inclusive, existe uma associação de médicos espíritas muito conhecida aqui na região. E aí ele vai falar sobre a relação do espírito e suas relações e a obsessão, que era o assunto principal dele, né? Então, por que Bezerra vai estudar a obsessão? A gente já viu, por causa do filho, né? E para provar que existem 2 causas para a perturbação mental: a lesão cerebral ou a influência de desencarnados nos encarnados. E por que ele queria provar isso? Porque ele pensava assim: se você eliminar, digamos, 50% dos casos diagnosticados como loucura, como influência espiritual, você deixa de levar uma série de pessoas para o sofrimento de ser internada num manicômio, ou para o sofrimento de fazer um tratamento que ele não precisa, na verdade. Porque se é só uma influência espiritual, ele ainda diz,
Ele precisa do medicamento moral, né? Ele precisa mudar seu pensamento, mudar seu comportamento, para que não atraia mais espíritos obsessores, né? Mas ele não vai precisar ficar preso no manicômio, porque afastado o espírito obsessor, ele vai voltar à vida dele normal, né? E aqui também é só uma informação, uma curiosidade, né? Que o Dr. Bezerra se casou 2 vezes, teve 9 filhos, 2 do primeiro, um deles é esse que sofreu essa questão aí, né? Da obsessão, e outros 7 que ele teve com a segunda esposa. Aí eu, pensando aqui com os meus botões, eu imagino que, provavelmente, se fosse nos dias de hoje, ele teria sido diagnosticado como um esquizofrênico, teria sido diagnosticado com esquizofrenia, que é um termo que só começou a ser usado no Brasil em 1911. Né? Naquela época, os loucos eram internados em manicômios, torturados e abandonados, né? A gente já falou. E o que é esquizofrenia? É um transtorno mental muito comum, né? A gente vai ver aqui os dados sobre isso, mas as características da esquizofrenia, os sintomas, né, da esquizofrenia, elas são muito parecidas com os sintomas da obsessão espiritual. Então, por isso que naquela época, como ainda não se tinha estudos, né, sobre o assunto, sobre a esquizofrenia, por exemplo, e nem sobre a obsessão espiritual, era muito comum uma pessoa ser diagnosticada como um problema de doença mental, porque os sintomas eram muito parecidos. E quais eram os sintomas? Quais são, que ainda existe até hoje, né? Alucinações, delírios, sensação de perseguição e pensamentos sobre conspirações. Normalmente as alucinações e os delírios giram em torno do mesmo assunto e se mantêm consistentes ao longo do tempo. Então tem, por exemplo, um filme chamado Uma Mente Brilhante, que é um professor, a história de um professor de matemática, e ele diz que eu vou dar um spoiler aqui do filme, senão não vai adiantar, né? Porque você não vou ter como explicar, né? E ele diz que ele acredita que existe um grupo de pessoas dentro de um laboratório, do lado da casa dele, que está lá organizando alguma coisa para fazer uma maldade qualquer. Eu não lembro exatamente o que é, mas era isso. E ele vai para esse laboratório, ele trabalha lá dentro, né? E o filme mostra, quando ele está tendo alucinação, o filme mostra as pessoas com quem ele conversava, o laboratório montado. Então, num primeiro momento, você olha o filme e você fala assim, não, mas ele realmente viu essas pessoas, porque é tão real. E é isso mesmo, o esquizofrênico vê de um modo tão real que se ele te contar, você acredita. Você fala, não, é verdade, ele viu, né? Só que é tudo fruto da imaginação dele. Quem viu um filme mais recente, porque esse é mais antigo, mas um filme mais recente, aquele Cisne Negro, da bailarina, que vai lá dançar e tudo mais, que ela se vê se transformando num cisne negro, né? Então, isso também é fruto de uma alucinação, de delírio, né? Então, é o caso de esquizofrenia também. Tem vários outros filmes também, tem um ou outro com o Leonardo DiCaprio, se não me engano, chamado A Ilha do Medo, alguma coisa assim, que também mostra a pessoa com esse problema, né? Então, outros sintomas, né? Outras características. Pensa que os outros a prejudicaram de modo significativo e irreversível, procura significados ocultos em comentários e ações, examina atentamente as outras pessoas em busca de evidência para dar respaldo às suas suspeitas. Por exemplo, ela pode interpretar incorretamente uma oferta de ajuda como uma implicação de que ela é incapaz de fazer a tarefa por conta própria. Se acha que foi insultada ou prejudicada de alguma forma, não perdoa a pessoa que a prejudicou.
tende a contra-atacar ou ficar com raiva em resposta a essas ofensas percebidas. No segundo a OMS, a esquizofrenia atinge cerca de 21 milhões de pessoas no mundo. No Brasil são 2 milhões. Vocês vão dizer assim, é pouco, né? 200 milhões de pessoas, 2 milhões só, é pouco. Só que o problema é que desses 2 milhões, 70% não recebem nenhum tipo de tratamento. Então, não sei se os senhores e as senhoras já repararam, mas é muito comum a gente ver no noticiário pessoas que, por exemplo, empurraram alguém na plataforma do trem, aí você vai lá ver quem é que empurrou, era uma pessoa que era um esquizofrênico que não estava tratando. Ou uma pessoa que o rapaz lá mata a mãe, aí vai descobrir, o rapaz era esquizofrênico, não estava em tratamento. Hoje em dia, a esquizofrenia tem tratamento, tem medicamento, pode ser tratado também com terapia, e a pessoa vive uma vida normal. Ela pode trabalhar, ela pode casar, ela pode fazer o que ela quiser, desde que ela esteja sob tratamento. E é muito importante que a família perceba essas características aqui que a gente citou, esses comportamentos que a gente citou, e não ache que é simplesmente, ele é assim mesmo, é o jeito dele. Isso é muito comum. As pessoas, os familiares acham que, ele é meio esquisito mesmo, ele sempre foi esquisito. Ela é meio estranha mesmo. Não é. Tem que ver se realmente é só estranha ou se está com algum problema. Porque não tem cura no sentido da que a gente gostaria, né? Mas tem controle. É como outras doenças, tipo pressão alta, diabetes. Muitas vezes você não tem a cura disso, mas você tem o controle se você tomar a medicação correta. Tá? E um outro dado que eu gostaria de trazer, porque saúde mental é um assunto que ainda tem muito tabu, as pessoas ainda têm muita vergonha de dizer que tem algum problema mental. Né? E eu não estou nem dizendo com relação à esquizofrenia, mas com relação à depressão mesmo, transtorno do pânico, a ansiedade e várias outras doenças, né, que são doenças, e a pessoa, às vezes até os próprios familiares, falam, isso aí é frescura. Né? Se ela quisesse, ela saía da cama. Se ela quisesse, ela fazia isso. Se ela quisesse, ela fazia aquilo. E não vê aquilo como uma doença. E é uma doença e precisa ser tratada. Então, só para a gente ter uma ideia, os gastos com serviço de saúde mental cresceram 53% de março de 2020 a agosto de 2022. Esses dados são de empresas dos Estados Unidos, essa informação é lá dos Estados Unidos, empresas de seguro e de planos de saúde. Durante o mesmo período, o uso de serviços de saúde mental aumentou 39%. Por quê? Primeiro, como consequência da pandemia. A questão do isolamento, do medo, tudo isso que a gente passou nesses anos, teve essa consequência. E segundo, porque apesar de ser uma coisa dolorida, de certa forma foi bom, porque despertou em muitas pessoas a necessidade, né, de realmente procurar ajuda. Porque muita gente realmente quase enlouqueceu durante a pandemia. E aí não teve jeito, teve que procurar ajuda. Então, teve um lado aí que acabou sendo bom, né, entre aspas, porque acabou fazendo com que as pessoas fossem procurar ajuda nesse sentido, né? Bom, oi? Eu quero. Obrigada. Quais eram os planos, então, do Dr. Bezerra de Menezes? Por que ele escreveu tudo isso e por que ele se dirigiu aos médicos? Porque ele queria determinar a natureza da loucura, então a gente já viu, ele queria separar o que era ufura do que era obsessão espiritual, e com isso diminuir o número de pessoas que eram internadas em manicômios e sofriam aqueles tratamentos horríveis.
Ele queria estabelecer as bases para um diagnóstico diferencial e oferecer os meios de cura, porque para ele, uma vez que a pessoa estivesse sem a companhia do querido obsessor, ele estaria com a vida resolvida, né? Tranquilo. O que foi que o Dr. Bezerra concluiu com os estudos que ele fez? Que a perturbação que acontece... Obrigada, Beth. Acontece na transmissão do pensamento. Então, olha só, é louco mesmo, né, gente? Não fazendo nenhum trocadilho, mas realmente é uma loucura isso, né? Eu penso, mas o pensamento do obsessor se sobrepõe ao meu pensamento. E aí eu penso que o que eu penso, sou eu que estou pensando, mas só que eu não sou. Não sou eu que estou pensando. Em outras palavras, o que eu penso que é meu pensamento, não é meu pensamento. É pensamento do obsessor. Mas eu penso que é meu. E aí eu faço todas aquelas coisas, ajo, né, de determinadas maneiras, que não sou eu. As pessoas vão dizer assim, não, mas essa aí não é a Lourdes. A Lourdes não faria isso. Imagina, a Lourdes não falaria isso, não faria não sei o quê. E aí, por isso que as pessoas em torno, muitas vezes, ficam, assim, na dúvida. Mas, porque quando a gente está obsediada, a gente tem tanta convicção do que a gente está falando, do que a gente está fazendo, que a gente acredita e as pessoas em volta acabam acreditando. E isso é muito parecido com o que acontece com quem tem esquizofrenia. Ela também acredita naquilo que ela está falando. Né? Uma pessoa com um distúrbio, um transtorno mental como esse da esquizofrenia, ou uma pessoa que esteja sob influência de um espírito, se, por exemplo, ela se o marido a está atraindo, ela vai encontrar meios de provar que o marido está atraindo. Tudo que ele disser será usado contra ele, porque ela vai encontrar nas palavras dele coisas para dizer, não, tá vendo? Você está falando isso, porque você está me traindo. Ah, você vai em tal lugar, assim, porque você está me traindo. Isso pode ser a ação de um espírito obsessor, que está lá no ouvido da pessoa, quer dizer, no ouvido não, está lá no pensamento mesmo da pessoa, né? Incutindo aquelas ideias. E aí o Dr. Bezerra vai dizer, né, qual a importância do diagnóstico diferencial, né, dizer se é obsessão ou não. Ele fala o seguinte, há casos de obsessão tão graves e que existem há tanto tempo que a pessoa acaba de fato tendo o cérebro lesionado. E aí ela não tem mais cura mesmo. E por que isso acontece? A gente não pode esquecer que a ação do espírito obsessor se dá através dos fluidos que ele vai projetar na gente. Para se aproximar da gente, do nosso corpo, do nosso cérebro, ele precisa primeiro encontrar sintonia, né? Eu ainda não falei disso, mas primeiro ele precisa encontrar sintonia. E segundo, ele vai ficar ali próximo e a proximidade dele pode, de fato, causar problemas físicos para a gente. Né? Tanto, no caso do Dr. Bezerra, ele estava falando sobre os casos de transtorno mental. Mas a gente sabe que a ação de um obsessor também pode causar outros tipos de doenças físicas. Né? Às vezes as pessoas têm dores, chega lá no médico, o médico fala, você não tem nada, tira raio-x, tira tomografia, tira ressonância, não tem nada. E a pessoa continua com aquela dor. Pode ser uma dor de fundo emocional? Pode. Mas também pode ser resultado de uma influência espiritual. E por que será que a gente, então, não fala assim, bom, então eu vou passar por uma consulta num centro espírita e ver o que está acontecendo comigo? Será que eu estou sob influência de um espírito? Será que não estou? Né? Agora, vocês já imaginaram, se todo mundo resolve fazer isso, os médicos iam à falência, né? E a indústria farmacêutica também.
Eu não estou dizendo aqui que não é mais para a gente ir no médico nem tomar remédio, não é isso. Porque há casos em que de fato você precisa tomar remédio e o médico fazer tratamento, etc, etc. Mas se, como o Dr. Bezerra disse, se você consegue eliminar um número razoável de pessoas que pensam que estão doentes, mas na verdade estão sob influência espiritual, você diminui muito o número de pessoas na fila do SUS, na fila dos hospitais, nas filas dos consultórios médicos. Concorda? Mas a gente não faz isso, né? Por que será? Bom, aí ele vai falar, né, dentro do livro, como fazer esse diagnóstico diferencial, lembrando que ele estava falando com os médicos, né? Então, um olhar perdido, apatia fisionômica, momentos de fúria ou momentos de prostração, incoerência das ideias e momentos de lucidez intercalados por delírios e alucinações. E isso não é justamente o que acontece com as pessoas que têm alguns transtornos mentais? Elas também têm esse tipo de sintoma. Tem momentos que elas falam que elas estão super bem e momentos que elas estão estranhas, falando coisas que não combinam com ela. E quem está sob a influência espiritual de um obsessor também. Quais os motivos, né? Quais são as razões da obsessão? Acho que aqui todo mundo já sabe, mas nunca é demais lembrar. O que o obsessor quer fazer com o obsediado? Ele quer se vingar dele, porque ele tem muita raiva, ele tem mágoa, ele tem rancor, às vezes por inveja, né? Às vezes por absoluto prazer em fazer o mal. Lá no livro dos espíritos, lá no livro dos médiuns, eles explicam, os espíritos explicam isso pra gente, né? Que às vezes o espírito simplesmente passou do teu lado, não foi com a sua cara e vai atrás de você. Mas aí está o pulo do gato. Ele vai atrás de você e ele vai ver como que é a sua vida. Né? Se você é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, né? Uma pessoa que não tem maus pensamentos, pelo menos não muitos, tem alguns só. Enfim, se você leva uma vida mais voltada para o bem, talvez esse espírito fale, não vale a pena ficar aqui do lado dela, vou procurar outro, mais parecido comigo. E ele vai encontrar um espírito parecido com ele. E ele vai grudar ali do ladinho, né? Às vezes é só para prejudicar. Mas assim, a gente já sabe que não existem vítimas, né, nesse processo. Ninguém é vítima. Alguma coisa, em algum momento, a gente fez. Vamos imaginar na nossa vida aqui de encarnados mesmo. Vamos esquecer que pode ter influência espiritual. A gente que como encarnado mesmo, não tem muitas vezes que a gente fica chateado com alguém que falou alguma coisa que a gente não gostou, né? Aí, em vez da gente pegar e perdoar a pessoa, que seria a nossa obrigação como cristãos, o que a gente faz? A gente fica remoendo aquilo. Ai, mas ela me falou aquilo lá. Ai, mas eu não gostei que ela falou aquilo. Nossa, não gostei. E aí fica, não gostei. E vai, quando você vê, a pessoa está com uma raiva enorme de você, acaba, às vezes, cortando a amizade, né? Se for familiar, acaba não conversando mais com o familiar, corta relações, né? Ou realmente acaba prejudicando, às vezes colegas de trabalho se prejudicam, né? Por causa de mimimi, né, gente? Vamos combinar que tem muita coisa que é mimimi. A gente fica ali todo milindrado por coisas que a gente já devia ter passado esse nível. A gente já devia estar num nível um pouquinho melhor e não se incomodar tanto com fofoquinha, com coisinhas assim muito pequenas. E a gente ainda se incomoda muito com isso, né? E acaba a gente mesmo se prejudicando. Agora imagina os espíritos desencarnados que têm alguma mágoa da gente lá de trás, de outras encarnações, e que estão remoendo tudo isso durante anos e anos e anos, às vezes durante séculos. Aí ele vem e te encontra aqui, claro que ele vai querer se vingar, né? Ele encontra a gente aqui e fala, agora que você está vivendo uma vidinha boa, espera só que eu vou
Me espera só, me aguarde, que você vai ver o que eu vou fazer com você. Então, é aquela história do orar e vigiar, né? A gente tem que rezar, mas a gente também tem que observar o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Né? Porque pensamento gera sentimento. E pensamento e sentimento geram atitudes, geram comportamento. Então, a gente tem que prestar atenção no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, tá? Bom, e aí eu me perguntei, fazendo essas apresentações, né, estudando os livros, então eu fiquei pensando, por que será que médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas e terapeutas da alma em geral não consideram até hoje a possibilidade desse diagnóstico de perturbações mentais causadas por influência espiritual? Já existe uma parcela desses profissionais da área da saúde todos que eu citei, que sim, que consideram. Eu mesmo, quando eu estou atendendo os meus pacientes, eu observo. Se eu sou psicanalista, para quem não sabe, então eu observo. Se a pessoa me traz uma experiência dela a respeito de uma busca pela espiritualidade, ou uma prática espiritual qualquer que ela faça, eu, às vezes, posso encaminhar essa conversa, né, para alguma coisa nesse sentido. Eu percebo que ela acredita em alguma coisa. Mesmo que ela não venha num centro espírita para fazer uma consulta, para saber se tem alguma coisa com ela. Se ela frequenta uma igreja, já é de bom que ela, melhor que ela vá numa igreja que ela acredita, né, que ela desenvolva a fé dela, do que continuar perturbada. Mas, provavelmente, o materialismo tem falado mais forte na nossa vida, né? Nós estamos assim muito distantes do Dr. Bezerra, por exemplo, que era um homem completamente desapegado das coisas materiais. Tanto era desapegado que não cobrava as consultas, né, dos seus pacientes, trabalhava de graça para as pessoas que diziam que não podiam pagar. E nós talvez ainda estejamos muito próximos disso, porque a gente ainda acredita muito em remédio, a gente às vezes acha que o remédio é que resolve. Se o médico não passa o remédio, a gente fica bravo, a gente fala, não, mas por que ele não passou o remédio? Eu fui lá, ele tinha que passar remédio. Mas às vezes você não precisa de remédio, você precisa do remédio moral, como o Dr. Bezerra disse, né? Então, não seria a nossa própria resistência em aceitar esse diagnóstico diferencial que o Dr. Bezerra apresentou, não seria isso o resultado de uma ação coletiva de falanges espirituais que não desejam o nosso bem? Porque se existe uma coisa tão boa como o conhecimento da doutrina espírita, a possibilidade de você se reconciliar com as pessoas a quem você deve alguma coisa, através de um trabalho de desobsessão, né? Porque também assim, né, gente, o Dr. Bezerra mesmo fala que no trabalho de desobsessão, o obsessor chega à conclusão de que deve ir embora, procurar lá, seguir a vida dele, o caminho dele, e largar aquele obsediado lá. Mas o obsediado tem que mudar a vida dele também. Tem que mudar a maneira como ele pensa. Tem que mudar a maneira como ele vive. Porque senão, sai aqui e vem um monte. Né? Então não adianta nada. E ele vai falar isso, né? O Dr. Bezerra vai falar, afastado um obsessor, outros poderão surgir se o obsediado não mudar seu pensamento, suas atitudes, seu comportamento. Se não tomar um remédio moral, sai tem uma fila esperando a sua vez. Então o recado, né? Não é recado, né? Quem sou eu para dar recado? A reflexão que eu sugiro que a gente faça é essa frase, né, do Dr. Bezerra: vivemos rodeados de que nos inspiram para o bem ou nos arrastam para o mal. Então, isso vai acontecer de acordo com o que nós fazemos, de acordo com o que nós pensamos. Então, de que lado que a gente está? Né? A gente vem na casa espírita, a gente estuda, a gente faz uma porção de coisas,
Aí chega lá na casa da gente, a gente é outra pessoa. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem, principalmente maridos, esposas, né? Não sei o que tanto você vai fazer lá naquele centro, porque você aqui dentro é um monstro, você aqui dentro é um demônio, você aqui dentro é outra pessoa. Então não adianta nada a gente fazer cara de paisagem dentro da casa espírita e chega em casa, a gente é outra pessoa. Né? Então a gente tem que ser a mesma pessoa e ser coerente com as nossas atitudes em qualquer lugar que a gente vá. Né? Numa festa, ou aqui, em casa, sozinho. Inclusive sozinho é quando a gente devia realmente pensar que o que eu estou fazendo sozinho, que se alguém visse, iria me criticar. Né? Porque a gente pensa que a gente está sozinho, mas a gente não está sozinho. Tem muita gente vendo o que a gente está fazendo. E por fim, né, o Dr. Bezerra também, nesse livro, ele vai falar, ele vai fazer, ele coloca essa frase, né? A liberdade não sofre restrições. Ou seja, nós somos livres para fazermos o que a gente quiser. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que a gente bem entender. E plena é a responsabilidade pelo uso da liberdade. Então, a gente, antes de fazer qualquer coisa, de pensar mal das pessoas, ou de desejar o mal, né? A gente fala, às vezes, muita besteira, né? A gente fala as coisas, às vezes, sem pensar. Antes da gente fazer isso, vamos tentar vigiar mais as nossas palavras, vamos tentar vigiar mais os nossos pensamentos, vamos tentar perdoar mais as pessoas, né? Começando pela gente mesmo. Outro dia a gente estava conversando com os amigos e eles estavam contando a história de uma senhora muito idosa agora, que tem 3 filhas que não suportam a mãe. E inclusive tratam muito mal essa mãe. É muito comum, inclusive a gente vê isso em asilos, né? Aqueles velhinhos abandonados lá, a família foi embora, não liga mais para eles. E eu já ouvi isso outras vezes, né? Alguém falou assim, mas vai ver o que esse velhinho fez quando era mais novo para os filhos. Ok, pode ter errado, pode ter sido um péssimo pai, uma péssima mãe, ter cometido vários enganos e falhas na sua vida. Mas e agora? Não era a hora dos filhos perdoarem, terem compaixão? Não é esse o momento? Não é essa a oportunidade? Né? Então, a gente ainda tem muito o que aprender, né? E eu espero que, de alguma maneira, esse encontro mude alguma coisa dentro da gente, para a gente mesmo, porque o benefício, quando a gente muda alguma coisa dentro da gente, é o nosso primeiro, né? Depois, por ressonância, a gente vai também beneficiar as pessoas à nossa volta. Muito obrigada pela oportunidade, uma boa noite a todos. Agradecer muito a Lourdes. Obrigada. Imagina. Vocês gostaram da palestra? Sim. Informações que a gente recebe aqui direto e reto, né? A espiritualidade fala muito com a gente, quem frequenta a casa sempre sabe, mas é muito importante que nem ela trouxe o parecer de um espírito muito iluminado, né? Um espírito, Dr. Bezerra, então, cientista, e ele veio, gente, de um planeta que estava em ascensão, né? Para quem, aí no livro dele deve estar falando tudo isso, né? Um planeta em ascensão. E aí, quando ele saiu desse planeta, poderia ter ido para um mundo mais, né, ditoso, mas ele resolveu ficar aqui com a gente, porque a gente ainda precisa muito de espíritos assim. Então, a gente agradece imensamente. Espero que ele esteja recebendo de nós esse carinho, tá bom? Vamos então ouvir a prece final, já nos preparando para o passe da noite.
nos acomodando em nossas cadeiras, aproveitando este abençoado ambiente com essas energias que nos envolvem no amor do Cristo. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao Pai pela oportunidade desta vida abençoada que temos, onde somos perfeitos, meus irmãos. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para se olharem perante o espelho? A perfeição? Não lhe falta um braço, uma perna, não lhe falta o pensamento, o raciocínio. Tens a luz em vosso caminho, tens a bênção do nosso Pai maior, tem irmãos, família, uma casa onde podes morar. Não importa que ela seja simples ou que ela seja luxuosa, o importante é que seja de paz. Quando adentrares ao seu lar, que encontres a paz. Todos já pararam para pensar e agradecerem todos os dias pela abençoada dádiva da vida que tens, pela luz que percorre os vossos caminhos, por todo o aprendizado. Meus irmãos, todos vós sois imensamente ricos. A riqueza não provém do dinheiro. A riqueza não provém dos bens materiais. Isto é a necessidade para a vida, mas não que seja necessidade a quantidade. A alegria, a felicidade provém das pequenas coisas. O sorriso de uma criança, quando chegas em casa de seu trabalho cansado, sabe que tens um local para descansar, tens família, filhos, amigos, uma doutrina que vos abençoa, que vos ensina a trilhar o caminho do amor e da luz. Olha como sois abençoados. E mesmo assim, todos ainda vos reclamam. Por que, meus irmãos? Por que a demanda da reclamação? Por acaso ainda não aprenderam que a reclamação vos leva para o lado obscuro? Ainda não tiveram o entendimento de que a luz nos traz para o caminho do amor, do bem, da alegria, da felicidade? Pois então, meu irmão, esta noite nós estamos aqui imensamente agradecidos à presença de todos vós. E vos fazemos um convite. Reflitam sobre vossas vidas. Reflitam o que tanto vocês têm de benefícios positivos. E reflitam o tanto que vocês reclamam na parte negativa. E procurem analisarem ao vosso redor quantos irmãos não gostariam de estar na tua vida? Lembrando que este nosso universo enorme
Quantas outras cidades, outros irmãos morrem de fome, outros morrem à míngua, jogados em uma vala, onde não conseguem terem nem alguém para segurar a mão no momento de sua partida. Outros encontram-se em guerras, coisas desnecessárias, porque o amor do Cristo é que vos foi ensinado. Então, meus irmãos, reflitam. Aqui fica o agradecimento a todos vocês. Nós da espiritualidade amiga sempre estamos ao redor de vocês, ajudando, auxiliando e vos intuindo ao melhor. Depende de cada um de vocês. Meu nome é Arthur e eu sou um trabalhador da seara do Cristo. Que vocês possam terem uma semana iluminada na luz do Mestre Jesus. Reclamem menos e agradeçam mais. Verão como a vida de vocês tornará-se muito mais abençoada. Fiquem na paz, meus irmãos. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Como disse nosso irmão, que a nossa semana seja de muita luz e muita paz. Até a semana que vem.